oitavo ano, tudo bem? Vamos para a atividade desta semana. Já sabem, como vocês já estão acostumados, toda segunda-feira é o dia da nossa postagem, certo? A postagem de português da atividade. Então, como estamos já acostumados, nós iremos trabalhar o caderno da cidade, saberes e aprendizagens, tá? E é uma continuação da notícia sobre o jogador Neymar, página 30. Vamos lá. Atividade 4. Português, chute ao gol e os muitos usos da língua. 1. Os títulos das notícias são, em geral, escritos de maneira sintética, ou seja, bem resumidos. Eles anunciam, com o poder de síntese, aquilo que será tratado no texto noticioso. Frequentemente, são redigidos a partir de alguns critérios. Entre eles, destacamos os linguísticos. Então, como vocês sabem, nós estamos trabalhando o gênero textual notícia, certo? Então, agora, essa atividade, ela vai falar um pouquinho sobre o título, como que é o título da notícia, certo? Então, aqui, vamos ver os critérios, que tem. Costumam ser orações, tá? Então, com verbos e não frases, sem verbos. Apesar de ambas as possibilidades coexistirem em títulos de jornais. Então, gente, só para retomar com vocês. Qual que é a diferença de frase e oração? Vocês sabem? Então, assim, frase é um enunciado capaz de transmitir algum sentido no contexto de comunicação. Então, assim, é pronunciada se fizer algum sentido no contexto da comunicação que está, é aceitável, é uma frase. Agora, a oração, gente, a oração é assim, é um enunciado que na estrutura dele há a necessidade, a obrigatoriedade da presença de um verbo. Ou seja, para que seja oração, é necessário que haja o verbo, certo? Então, assim, presença de um ou no máximo dois verbos. Então, a notícia, ela tem que ser, o título dela, ele tem que ser, atraente, para despertar o quê? A curiosidade nas pessoas. O leitor, ele deve ficar empolgado com o título logo de cara, certo? Ele deve ser sucinto, ou seja, elaborado com poucas palavras, não pode ser muito extenso, certo? E deve ter um verbo, no máximo dois, tá? Então, vocês estão lembrados do que é verbo? Então, um verbo é aquela palavrinha que manifesta uma oração, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Então, por exemplo, a palavra, a frase, ele canta muito, é uma oração? É. Por quê? Porque tem verbo. Qual que é o verbo? Canta, de cantar. Ela é bonita. O é um verbo que manifesta estado. É uma oração essa frase? Sim, porque tem verbo, tá? Então, lembrando, para que seja oração, é necessário que tenha verbo. Choveu muito ontem. Essa frase é uma oração? É. Por quê? Porque tem a palavrinha choveu que manifesta um estado da natureza. Então, assim, verbo é a palavrinha, a palavra dentro do texto, da frase, do enunciado, que manifesta o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Retomando que na frase não precisa ter verbo, certo? Basta ter sentido. Agora, a oração obrigatoriamente tem o verbo, certo? Então, assim, agora, aproveitando que eu retomei com vocês isso, vamos retomar também o que é período. Período, gente, é uma construção com sentido que deve ter uma ou mais orações, tá? Então, assim, retomei com vocês o que é frase, não precisa ter verbo. Retomei com vocês o que é oração, que precisa ter o verbo para que seja oração. E o que é período? É uma construção de sentido que deve ter um ou mais verbos. Quando há uma única oração, ou seja, um único verbo, nós classificamos o período como período simples, tá? E quando há duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos, nós classificamos o período como período composto, tudo bem? Então, nós temos aí um último critério aí, os verbos costumam vir nos títulos da notícia no presente do indicativo, que é aquele modo verbal que manifesta uma certeza de algo que ocorre, certo? Agora vamos lá. Observe os títulos das notícias que lemos nesta unidade. Neymar vai para o PSG
como o jogador mais caro da história. Então, onde está o verbo aí? O verbo nesse título, no título 1, é a palavrinha vai, que manifesta uma ação, certo? Futebol feminino na Libertadores. Já no título 2, nós não temos verbo. Foi construído sem verbo, tá bom? Então, vamos lá. Analisando os títulos, aponte qual deles possui as características, né, linguísticas destacadas. Então, assim, gente, vocês vão analisar os dois títulos e vão colocar um xizinho, né? Aqui na coluna nós temos o espaço para vocês analisarem o título 1 e do outro lado, né, nós temos a coluna para vocês analisarem o título 2. Então, vou dar um exemplo. Neymar vai para o PSG como o jogador mais caro da história. Então, na primeira linha nós temos presença de um ou no máximo 2 verbos. Nós temos verbo no título 1 da notícia? Se sim, eu vou colocar um xizinho. Se não tem, eu não coloco nada, tá? É uma frase? É uma oração? Certo? Então, vocês vão ticando aí, pode fazer um xizinho ou ticar, né? Aí, onde vocês acham, onde vocês identificaram a característica linguística que está sendo solicitada aí, tá? 2. Avalie o poder de síntese de cada um dos títulos, ou seja, o que é síntese? De resumo, tá? De ser não tão extenso. Avalie o poder de síntese de cada um dos títulos das notícias. Assinale com um X se os títulos 1 e 2 são fortes, médios ou fracos, tá? Então, vocês vão analisar aí. O que vocês acham? Título da notícia 1 é forte, médio ou fraco? No conceito de síntese, ou seja, de ser resumido, tá? Agora aqui na 3. Agora observe a primeira página do jornal Joca. Trata-se da edição do jornal em que estão inseridas as 2 notícias estudadas na atividade anterior. A primeira página do jornal é um espaço privilegiado que contém a manchete, notícia principal da edição, o cabeçalho e as chamadas. A chamada é um título em menor destaque que pode ser acompanhado de uma síntese geral do fato, atuando como uma espécie de convite ao leitor. Vale lembrar que as fotos e imagens também se constituem como chamadas. Analise a primeira página do jornal Joca. Então, nós temos aí um jornalzinho, tá? Com exemplos de manchete, chamada, tá? Então, tá a setinha aí, ó, para vocês analisarem direitinho. O que é chamada, né? A chamada é o título, né? Em menor destaque, que fica ali embaixo, né? Que ele meio que dá uma resumida, né? No assunto da notícia e meio que tá lá para convidar o leitor para ler a notícia, certo? Então, aqui na página 32. Na seção Esportes do jornal, na mesma página em que encontramos a notícia sobre a saída do Neymar para o PSG, né, Paris Saint-Germain, localiza-se o texto sobre o Bolt e o seu desempenho como profissional da modalidade atletismo. Observe como o título foi produzido para a primeira página. Bolt se lesiona e não completa 4 vezes 100 metros no Mundial de Atletismo. Quantos verbos há nesse título? Quais são eles? Então, vocês vão analisar aí. Cadê o verbo? Quantos verbos tem? Tá? Então, aí vocês vão analisar e vão colocar aí, escrever nessas linhas os verbos que vocês conseguiram achar nesse título em azul, certo? B. Analise a conjunção e, que efeito de sentido ela produz na construção do título. Marque um X na opção correta, gente. Então, o que é conjunção, né? As conjunções, elas são as palavrinhas no texto que têm a função de ligar as orações, tá? Então, por exemplo, ó, o cachorro fugiu de casa. Fugiu é verbo, tá? Mas voltou no dia seguinte. O voltou também é verbo. Ambos manifestam a ação. Nós temos aí o mas, nesse exemplo que eu dei, que está ligando uma oração a outra. Então, é uma conjunção adversativa, certo? Então, entenderam o que é conjunção? Retomaram? É aquela palavrinha que serve para ligar as orações, tá? Então, as conjunções, elas podem ser conclusivas, aditivas, explicativas, né? De contradição, pode ter alternância, que são as alternativas, enfim. Então, vocês vão analisar aí a conjunção e no título da notícia e vão
e vão assinalar aí. Vocês acham que a palavrinha aí está manifestando uma conclusão, uma adição, uma contradição, uma explicação ou uma alternância, tá? Agora vamos lá. Tome nota aí, como você pôde observar, os títulos da primeira página foram escritos com apenas um verbo, ou seja, uma oração. As sentenças em nossa língua, quando estão organizadas com um único verbo, são chamadas de período simples. No entanto, se na mesma sentença houver a presença de um ou mais, aliás, a presença de um verbo, ela é denominada... Voltando, gente, ó. No entanto, se na mesma sentença houver a presença de mais de um verbo, ela é denominada de período composto, ou seja, aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Expliquei o que era período e falei que nós temos os períodos simples, né? Que são aquelas que são constituídos de apenas uma oração, ou seja, de um único verbo. E nós temos os períodos compostos, que são constituídos, né, de duas ou mais orações, ou seja, com dois ou mais verbos. Então, professora, o que vai diferenciar um período simples de um período composto? Se tiver apenas uma oração, ou seja, um único verbo, será período simples. Se tiver dois ou mais, aí será período composto, certo? É necessário compreender os usos que fazemos dessas construções quando tomamos a língua como nossa, seja na hora de escrever ou falar. Os períodos criam e recriam sentidos para o que se pretende dizer, como se quer atingir o leitor e etc. Sendo assim, por que, em sua opinião, o título da chamada de Bolt foi escrito em período composto? Discuta com o professor suas avaliações e troque com os colegas. Então, aí é uma reflexão, tá? Então, assim, no período, nesse título da notícia sobre o Bolt, ele foi constituído por quantos verbos, gente? 2, né? Lesiona e completa. São 2 verbos aí. Por que vocês acham que foi que o autor, né, dessa notícia, ao elaborar o título, colocou 2 verbos aí, tá? C. Enquanto a manchete, trata-se de um título escrito em período composto ou simples? Explique, tá? Então, vocês vão explicar aí, se vocês vão analisar se foi feito com 2 verbos, é o quê? Período simples ou composto? Compare a manchete e o título da notícia de Bolt. Qual traz mais informações? Então, vocês vão identificar e dizer qual que traz mais informações, a manchete ou o título da notícia de Bolt. Observe a manchete. Dívida com o planeta. Os recursos renováveis de 2017 já acabaram. Analise o uso de já nessa manchete. Se tirássemos essa palavra, o sentido mudaria? Explique. Então, gente, ó, essa palavrinha já, o que ela significa? Ela é um advérbio. Então, o que é um advérbio? O advérbio são as palavras que mudam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio. Então, como assim, Pro? Assim, ela é bonita. Tem essa oração aí, certo? Oração no período simples, porque tem apenas um verbo. Ela é bonita. Agora, se eu falar, ela é muito bonita, eu estou modificando essa frase, eu estou dando mais intensidade. Então, a palavra muito, ela é um advérbio, pois ela está modificando, né, um adjetivo, certo? Eu comi. Eu comi é uma oração, tem apenas um único verbo, né? Uma oração no período simples. Agora, se eu falar assim, eu comi ontem, já modifica também o verbo comi, porque está dando o quê? A palavrinha ontem manifesta uma ideia de tempo. Eu comi rapidamente. A palavrinha rapidamente também modifica, né? Modificou o verbo, certo? Deu uma ideia de modo, o modo como eu comi. Então, assim, os advérbios, eles podem ser de modo, de tempo, lugar, intensidade, negação, afirmação, tá? Então, eu acredito que vocês já tenham visto isso, né, no Fundamental 1, e agora nós estamos retomando. Então, analise o uso de já nessa manchete. Se tirássemos essa palavra, o sentido mudaria? Explique. E aqui nós temos na página 34, gente, após conhecer a lista dos advérbios, retorne à primeira página. Qual outro título de chamada utilizou essa classe de palavras? Qual sentido foi empregado
com o seu uso, explique. Então, vocês vão retomar lá os títulos que nós já vimos e vão ver, né, se algum deles vocês identificam algum advérbio que foi usado, tá? Questão H. Considerando a circunstância do advérbio já, é possível utilizar outras palavras em seu lugar sem causar problemas na compreensão? Então, vocês vão achar aí um sinônimo para a palavra já, tá? Que não mude, né, o contexto sem causar problemas na compreensão do leitor. Tudo bem, gente? Então, essas foram as questões dessa atividade, tá? Da atividade desta semana. Então, qualquer dúvida vocês já sabem, só entrar em contato e como vocês já estão acostumados, na sexta-feira eu vou postar um vídeo de correção. Um beijo para vocês e até mais!